muita gente migrando para o PL do Flávio Bolsonaro, e aqui eu acho que o Flávio Bolsonaro fez uma estratégia bastante interessante, que é, ele quer o máximo de palanques do PL no máximo de estados possíveis. Isso Uhum. não tem a ver com vencer em todos os estados, mas tem a ver com a capacidade de ter a maior gravitação em termos de busca de atenção possível. Então, Uhum. tem escolhas que são realmente muito competitivas, como é o caso do Sérgio Moro, em Santa Catarina, e tem outras escolhas que teoricamente não vão ser tão competitivas ou que têm algum risco, como, por exemplo, o próprio apoio da Michelle Bolsonaro a Celina Leão aqui no Distrito Federal, porque a Celina tem que lidar com os efeitos deletérios do caso Master, porque ela era vice-libanês. Mas Uhum. tem esse primeiro desenho. E tem um segundo movimento que eu acho que é bem interessante para um outro hemisfério, que é uma concentração de nomes que apoiam o presidente Lula nesse seu esforço por reeleição em torno de dois grandes partidos. O PT, que é o partido do Lula, e que vai receber, e já recebeu alguns nomes, e vai receber alguns nomes tradicionais que eram de outros partidos de esquerda, e o PSB, que veio se tornando, nos últimos 20, 30 dias, o lugar de pouso para nomes que efetivamente se colocam como centristas de direita ou centristas não radicais, né? Mas que efetivamente foram perdendo espaço pela conjuntura, e o maior destaque desses nomes me parece ser o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entra dentro dessa conjuntura de potencialmente ser candidato ao governo de Minas Gerais em uma ampla coalizão. E Uhum. aí, a partir desses dois elementos, eu vou lembrar aqui da última conversa que eu tive com o Pedro, vem a pergunta: e o Centrão? O Centrão está indo para onde? O Centrão tem se configurado como o que sempre foi, um partido provincial. Isso quer dizer, o desenho do resto do Centrão até aqui é de acomodação de interesses em estados específicos. A gente pode pegar a União PP, que tem ali a preocupação com o destino do Ciro Nogueira no Piauí, o destino do Arthur Lira em Alagoas, o destino do Antônio Rueda em Pernambuco, né? E outros Uhum. desenhos estaduais. E o PSD, que é casa do Ronaldo Caiado desde um tempo recente, que ao mesmo passo que se fortalece em Goiás, que se fortalece em Goiás com a chegada do Caiado e o lançamento da pré-candidatura, ele tem dois problemas para administrar, né? Que efetivamente é a participação do Moro como candidato no Paraná, que forçou, em algum sentido, dentre outras características, nessa desistência do Ratinho Júnior e uma necessidade do Ratinho Júnior de tentar manter seu grupo o mais coeso possível. E tem a questão do Rio Grande do Sul, onde Eduardo Leite, que também foi para o PSD, potencialmente deve ficar no mandato até o final, com aquilo que a gente tem de dado até aqui, para segurar um pouco de capilaridade eleitoral. O que me Uhum. parece, Flávia, nesse sentido, então, é que a gente vai ter o quê? Uma eleição que segue até aqui, né? E hoje é dia 2 de abril, então não é um trote, nem mentirinha, nem nada. Teria sido interessante a gente ter participado disso ontem, né? Mentido alguma coisa. Mas assim, algo sem grandes repercussões, tipo a Arrascaeta assinou com o Vasco, tal, coisas Uhum. assim, né? Não faz isso com o meu Mas coração, mano, ia Creomar. dizer, com o meu também, tá? Essa Poxa. é uma piada que eu faria com muita. Sabe que quando eu tava na quarta série, um amigo fez um trote desse comigo falando que o Zico ia pro Vasco. Eu quase chorei em sala de aula. Eu tive um trelelê dentro de sala de aula. Foi um negócio complicado, né? Mas, enfim, 1º de abril eu tinha esquecido. E, e aí o que a gente tem hoje? A gente tem duas candidaturas que são pré-candidaturas que são potencialmente muito fortes, né? A candidatura do senador Flávio Bolsonaro, a candidatura do presidente Lula à reeleição. A gente tem uma terceira pré-candidatura que não é uma terceira via, é uma terceira opção, que é a candidatura de Ronaldo Caiado, né? Tô Uhum. falando aqui terceira via, gente, em respeito à audiência por causa do conceito do Anthony Giddens, né? Eu acho que às vezes a gente precisa tomar um pouco de cuidado nisso, assim. Então é uma terceira opção. Ah, Uhum. e a gente tem aquelas candidaturas menores, que vão lá do Missão, com o Renan Santos, que quer ser o bolsonarismo 2.0, ao Aldo Rebelo, que é uma tentativa de ressuscitar aquele nacionalismo clássico dentro do debate político nacional. Agora, de fato, eu acho que a gente só vai ter o desenho da coisa toda quando o prazo da justiça eleitoral bater. Até lá vem Uhum. muita oferta embaixo da mesa, muito convite, muito ajuste e um olho no peixe e um olho no gato, que é basicamente verificar o que as pesquisas de intenção de voto estão dizendo
e quanto que efetivamente custa a fatura para você fazer alguém viável do ponto de vista de eleição presidencial. Criomar, eu não sei como é que você está lendo as pesquisas. Quando eu pego as pesquisas com a lupa e começo a olhar o jogo estado a estado, a leitura que eu fico é a seguinte: quem ganhar essa eleição vai ganhar no Sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais. Por quê? Porque é nesses 3 estados que tem gente o bastante com aquele perfil, votou no Bolsonaro em 18, votou no Lula em 22. E eu estou partindo do princípio que o voto por ganhar numa eleição que está com cara de ser tão disputada quanto a de 22, o voto por ganhar é nessa turma que não é muita gente, mas é uma gente que é capaz de considerar ambos candidatos, tanto o lulismo quanto o bolsonarismo. Acho sim que o jogo muda se alguma coisa acontece, se algum escândalo acontece e o Flávio Bolsonaro derrete. Tem gente que considera que essa é uma possibilidade ao longo do ano. E, de fato, por que não? É um sujeito com muito esqueleto atrás do armário. O Lula é mais difícil porque o Lula já está nesse jogo há tanto tempo que é difícil a gente imaginar que vai ter alguma coisa que vai sair que já não seja sabida a respeito dele, né? Tipo, coisa de Petrobras, por exemplo, quem acha que o Lula é impossível de votar por causa da Lava Jato já não vota nele, né? Ninguém vai passar a pensar isso a partir de agora. As coisas já estão mais consolidadas. Mas então, vamos lá. O jogo é um jogo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Partindo dessa premissa, eu não sei se você concorda com ela, vou te pedir para dizer se isso concorda ou não. Partindo dessa premissa, São Paulo já está definido, Tarcísio e Haddad. O Lula já sabe exatamente em que palanque vai subir e quem que vai estar circulando São Paulo um dia após o outro pedindo voto para o Lula. Porque a missão do Haddad é pedir voto para o Lula, não é se eleger governador. Todo mundo sabe que ele não vai se eleger governador. E a mesma coisa, o Tarcísio vai pedir voto para o Flávio Bolsonaro. Esse é o jogo. Rio de Janeiro está suspenso judicialmente. Existe a possibilidade de ter uma eleição antecipada para eleger um governador que seria eleito e tomaria posse lá por julho. Possivelmente o Eduardo Paes, e aí ele vira o establishment e entra imediatamente numa campanha eleitoral de novo para outubro. Ou existe a possibilidade de o presidente do TJ ficar como governador interino até dezembro e pelas movimentações que ele começou a fazer nesse momento, está com uma cara de que o grupo do Paes está no poder sem perder a possibilidade de reeleição. E sempre existe a possibilidade de a Assembleia Legislativa conseguir o direito de eleger um presidente da Assembleia Legislativa e botar no Palácio Laranjeiras, e aí o jogo já volta para o campo do Flávio Bolsonaro e o PL volta ao governo. Ou se não o PL, o grupo do Cláudio Castro, que é o grupo do Flávio Bolsonaro, é a mesma coisa. Aí tem Minas Gerais. Minas Gerais está solta com essa coisa de... Rodrigo Pacheco já tem partido. Esse partido pode botar um candidato ao governo do Estado. Só que o que o Pacheco quer mesmo é ser ministro do Supremo. E está zangado com Lula de o Lula não botá-lo ali. E, ao mesmo tempo, o Lula tem esse favor que quer do Pacheco. E o Alcolumbre está segurando a coisa do Messias. Enquanto o Alcolumbre estiver segurando a coisa do Messias, por que o Pacheco não vai ter esperança de que essa vaga não abre para ele? Porque força no Senado tem para isso. E aí, na ausência de Pacheco, não tem candidato de esquerda para governo de Minas. O Alexandre Calil está inelegível. E você tem essa confusão de Cleitinho e Matheus Simões, dois candidatos com uma cara bolsonarista. Um, de fato, apoiado, que é o Matheus Simões, que é o candidato do Zema, que está no PSD, e o outro, o Cleitinho, que é meio que de direito, né? O cara realmente popular não é o Matheus, é o Cleitinho. Como é que você vê esse jogo em Rio de Janeiro e Minas Gerais para governo do Estado? E eu estou te perguntando isso porque me parece que, no fim das contas, virou o jogo importante de acompanhar nesse momento, não é? Se a minha premissa estiver certa, evidentemente. Não. Vamos lá.
Eu acho que faz sentido a premissa da gente trabalhar com os 3 principais colégios eleitorais como sendo determinantes para a eleição, entendendo que alguns outros são mais ou menos determinados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Bahia é um colégio eleitoral importante, mas é um colégio eleitoral em que normalmente o Lula tem supremacia, né? O PT vence mais na Bahia do que o resto, e mesmo que perca um governo do estado, o que tendencialmente não é muito provável, o Lula deve ter uma performance melhor do que um candidato como o Flávio Bolsonaro. Acho que esse é só a título de exemplo. Pegando os dois casos aí, me parece que é o seguinte. Quando você tem o Rio de Janeiro, e efetivamente o Rio de Janeiro é governado pela família Bolsonaro. O Cláudio Castro é homem do senador Flávio Bolsonaro, assim. É óbvio que aí, do ponto de vista de narrativa eleitoral, sempre pode se dizer, mas não somos nós. Mas se você for buscar as indicações para os cargos importantes, quem cuida daquilo que é importante da Previdência Social e Segurança Pública, isso passou pelo crivo da família Bolsonaro, isso é um dado, né? Um eventual desalojamento desse pessoal impedindo uma eleição via Assembleia Legislativa, e a Alerj aí a gente precisaria de outro programa só para discutir a Alerj, né? E porque talvez a Alerj devesse ter uma limitação das suas prerrogativas em algum sentido, pensando só em variável de risco político, sem entrar aqui em juízo de valor, a gente coloca, o Eduardo Paes entraria numa situação muito privilegiada, quer dizer, hoje ele é o favorito, assim como foi quando ele foi derrotado pelo Witzel, né, num espaço de tempo, mas hoje ele é o favorito, ele pode vencer, e ao vencer não precisa se comprometer com ninguém, nem com o Caiado, inclusive, né, porque ele vai se focar na sua própria coisa. No Rio, o Lula tem um problema em termos de palanque. O Flávio Bolsonaro não, mesmo que eles percam o governo do Estado. Eles perdem a máquina e a possibilidade, vamos lá, numa reflexão muito cética da realidade. Ao não ter o controle do governo do Estado, o grupo político do Flávio Bolsonaro não consegue, por exemplo, fazer uma mega operação policial faltando 2, 3 dias para a eleição. Porque a gente sabe que isso tem impacto no processo, né? No fim, a gente não está falando de conto de fadas, a gente está falando de eleição pegada em uma democracia de média para baixa qualidade. Em Minas, o Flávio tem, teoricamente, o palanque do Matheus com essa dinâmica do Kassab que acolheu o Matheus Simões no PSD. A situação do Cleitinho é uma situação distinta, porque o Cleitinho é muito, muito popular e o Cleitinho entendeu que não precisa, nesse exato momento, estar do lado de ninguém. Uhum. Então, você vai ver um vídeo do Cleitinho que ele elogia o Lula e vai ter um vídeo do Cleitinho em que ele não necessariamente apoia o bolsonarismo. Uma variável que eu acho que é uma interveniente muito importante nesses palanques de Rio, São Paulo e Minas Gerais, concordando com a premissa de que em São Paulo já está resolvido, Pedro, é o impacto eventual do Master. Porque novos escândalos virão, novos vazamentos virão, novas investigações virão e nomes irão parar nas manchetes, porque há um processo de sobrevivência de muitos atores e um processo, por consequência, de indicação de bois de piranha que podem ser colocados em posição específica. De boi de piranha, para deixar muito claro se alguém não entendeu. E aí a gente pega o caso do Pacheco. O que acontece? O Alcolumbre tem usado, da mesma forma que fez com o André Mendonça, a prerrogativa de retardar a sabatina para, de fato, ganhar tempo ou ganhar o que ele queira ganhar. A diferença fundamental do caso do Mendonça para agora o caso atual do Messias é que efetivamente o Planalto não havia enviado o pedido, né? Então ficou naquele negócio de que está tenso, mas de fato estava todo mundo discutindo agendamento sem o Lula ter mandado o pedido, que é um detalhe que faz toda a diferença, né? À medida que ele enviou o pedido, o que a gente levantou, e ontem a gente teve algumas conversas com algumas pessoas aqui, não tem ninguém em Brasília, tá? Vamos deixar bem claro, tá todo mundo nos seus lugares pensando as campanhas e pensando em com quem conversar caso o seu nome apareça em alguma lista. Acho que esse é um dado importante. O que a gente tem verificado é que essa posição do Alcolumbre de criar dificuldades para o Messias não é mais uma posição prevalecente. Sobretudo por duas questões. A primeira foi a peregrinação que o próprio Messias fez em todos os gabinetes com esse retardo no envio do pedido, né, da indicação. E a segunda tem a ver com o papel dos outros ministros.
Então o Cássio Nunes Marques entrou no jogo, o André Mendonça entrou muito forte no jogo, para que, inclusive, os senadores bolsonaristas recebessem o Messias e entendessem que, olha, da mesma forma que eu sou imparcial tendo sido indicado por Bolsonaro, ele será imparcial sendo indicado por Lula. Então, isso mudou. E aqui eu te falo com muita tranquilidade que eu sempre fui muito cético acerca da capacidade do interesse real dos 81 senadores de barrarem um nome indicado por um presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Muito baseado na teoria do dilema do prisioneiro, tá? Porque no fim do dia tu vai votar contra, mas tu não sabe se os outros caras vão votar a favor e o camarada vai ficar 30 anos na cadeira. Não é bom ter um inimigo. Então acho que esse é um elemento interessante. E aí a gente volta pro Pacheco, Pedro e Flávio. Se eu estiver me alongando, desculpa, vou tentar terminar agora. Não, imagina. E aí quando a gente volta pro Pacheco, tem uma questão muito simples. O Pacheco tem um dilema. O dilema é o seguinte, o Pacheco não ganha pro Senado. E o Pacheco não vai ser ministro do STF. Porque quem indica ministro do STF é o presidente da República, não é o Davi Alcolumbre. E o Lula não vai indicar o Pacheco. O que o Lula oferece ao Pacheco hoje é uma saída honrosa, em que o Pacheco pode ser candidato ao governo de Minas Gerais. Ele pode vencer a eleição com o apoio do Lula, com o apoio da máquina. Ao vencer a eleição, aí essa é uma questão muito importante. Quando a gente pensa em Minas Gerais, as pessoas se preocupam muito com a condição de administração do estado do Rio de Janeiro, que é ruim, né? Mas Minas Gerais é ruim também, né? Tudo aquilo que se tem como ideia de que Minas está funcionando se deve ao fato de que há uma série de liminares que impedem que o endividamento de Minas Gerais quebre o estado definitivamente. Então o Pacheco tem um receio com as finanças do estado, né? E ele precisa de uma garantia de um ponto de vista jurídico de que se ele vencer a eleição ele não vai ter uma surpresa no dia seguinte. A costura que a gente tem visto e acompanhado nos últimos dias é de dizerem para o Pacheco que ele pode ser candidato, que será tranquilo e que ele será candidato de um amplo arco de alianças. E vai envolver do apoio direto ao apoio indireto de várias forças políticas no Estado. Agora, como isso vai se consolidar no tempo, a gente vai ter que observar e esperar mais uns dias. Mas eu creio que há uma possibilidade muito robusta do Messias ser aprovado e há uma possibilidade muito robusta do Pacheco ser aprovado. E aí, quando a gente pensa esses 3 colégios eleitorais, Pedro, em específico, eu creio que a gente vai ter uma eleição onde esses 5, 8% do eleitorado, que normalmente dão votos num candidato mais moderado no primeiro turno, e opções mais moderadas no primeiro turno, vão ser os marcadores de definir a coisa. E aí vem, pensando no humor destes eleitores, eu creio que o governo federal vai ter que fazer um dever de casa muito bem feito para mudar as percepções sobre a economia, né? E também sobre temas como segurança pública. E o senador Flávio Bolsonaro vai ter que ter um nível de resiliência que não me parece que ele tem em termos reputacionais até aqui. Porque Flávio tem crescido muito na cola do sobrenome do pai e não tem apanhado. E quando a eleição começa, a gente sabe como é que o negócio vira do dia para a noite, ainda mais com inteligência artificial, mensageria, rede social baseada em internet. Eu acho que esse é o desenho. Você sabe em qual Brasil você vive? Porque a gente tem 5 Brasis. E olha, a maioria de nós só conhece o Brasil da nossa bolha. Eu passei meses investigando isso. Virou uma série original no streaming do Meio. Ponto de partida da série Nós Brasileiros. É o tipo de produção que não existe em nenhum outro lugar. Está disponível para quem assina o Premium. Se você quer entender o país de verdade, não a versão que cabe nos shorts, o link está na descrição.